Oba, caras! Está começando agora mais uma edição do Bar do Podcast. Para começando apresentando ele, Júlio Brito. Tudo preparado? Fiquem com suas pipocas, seus refrigerantes, porque hoje a edição promete. Douglas Reis. Boa noite, gente, ou bom dia ou boa tarde, independente da hora que você estiver ouvindo, se preparem que hoje o podcast vai ser especial e desculpa, minha voz tá meio ruim, mas vamos lá. E nosso amigo Davi Denis, que tá felizão da vida hoje. Olha, a nossa entrevistada de hoje dublou Chaves, Chapolin, nos mais variados estúdios. Ela dublou na dublagem Maga, na dublagem Gota Mágica, na dublagem Gábia, na dublagem Rio Sound, na dublagem Som de Vera Cruz. E ela dublou nada mais, nada menos do que 5 atrizes, se a gente considerar a bebê da Bruxa do 71. E hoje, como já disseram, ela está aqui, uma das maiores dubladoras do Brasil, que desde 1990 dubla a Chiquinha e as outras personagens da Maria Antonieta de las Nieves. Com vocês, Cecília Lemes. Oi, oi Fly, Igor, Júlio, Douglas, oi para todos vocês, oi para todo mundo que estiver nos ouvindo. É um prazer enorme estar aqui falando com vocês, estou muito feliz, obrigada pelo convite e finalmente, aleluia, deu certo, estamos aqui, vamos lá. Muito obrigado por aceitar o convite, Cecília, é uma honra te ter aqui, então bora lá conversar. Isso é Madruga quem apanha, Chiquinha. Em 1989, a SBT comprou um novo lote de episódios de Chaves e Chapolin. No mesmo ano já os manda dublar, na Maga, que continua com o trabalho. Dessa vez dublando nos estúdios da Marshmallow. Porém há um obstáculo, Sandra Mara Azevedo, que até então dublava a Chiquinha, foi para fora do país e assim foi substituída brilhantemente pela Cecília Lemes, que está aqui hoje. Cecília, para começar a conversa, eu queria saber do que você lembra dessa época de Chaves dublado na Maga. Então, Igor, só uma coisinha, tá? Eu já dublava a Chiquinha nos estúdios do SBT, só depois que a gente foi para os estúdios da Marshmallow. Pelo que eu entendi, você saber. Eu já dublava, sim. O que eu lembro dessa época, né? Nós éramos poucos dubladores, bem diferente do que acontece hoje, né? Bem diferentemente. E o mercado era bem menor também naquela época. E lá no SBT, né, que antigamente era a TVS, os estúdios eram um ao lado do outro, era um corredor assim, com vários estúdios. Então, nós praticamente passávamos o dia lá. Porque se você não estivesse num estúdio, você estaria no outro. Então, a salinha de espera era onde acontecia o nosso convívio. A gente almoçava sempre juntos, nós íamos muito naquele shopping ali ao lado, Shopping Center Norte, na praça de alimentação. Então, assim, o que eu me lembro muito dessa época de SBT foi esse convívio intenso mesmo. Era uma delícia. Alguém quer fazer alguma pergunta? Bom, vou começar então, né? Só completando o que a Cecília falou, Igor, só o lote de 92 foi para Marshmallow, o lote de 90 ainda era no SBT. Mas ela entrou, a nossa querida Cecília, no mundo de Chaves antes disso. Como eu falei, ela fez 5 atrizes, porque além da Maria Antonieta de las Nieves, tanto como a Chiquinha, como a Dona Neves, ela também fez a Maria Luísa Alcalá, que no Brasil é a Malu ou a Malixa. Ela também conseguiu dublar as 3 atrizes que fizeram a Paty na série dos anos 70. Ela dublou a Paty Juarez, a Rosita Buchó e a Ana Lilian de la Macorra. E além disso fez as reações do bebê, que era a sobrinha, a afilhada da Dona Clotilde. Então, Cecília, conta um pouco pra gente dessa dublagem antes da Chiquinha lá na Maga, desses personagens todos que você fez lá por 87, mais ou menos. Olha, Fly, era sempre um desafio muito grande, porque Chaves naquela época não tinha o sucesso, né? Logo no começo, assim, não tinha o sucesso que tem hoje. Mas todo o trabalho era sempre desafiador. Agora, você fazer com a mesma atriz, né? No caso da Maria Antonieta, as personagens dela, fazer as 3 partes, né? Olha, você foi legal porque você lembrou dos nomes. A Ana Lilian que mais me marcou, né? A Malu, o bebê que agora você falando também me lembrei. Então,
fez parte do meu trabalho e um contraste grande de personagens, né? Isso é gostoso na dublagem. Aliás, é o mais gostoso. Você entra no estúdio e não sabe o que tem para fazer. Ou se é um bebê, ou se é uma menina boazinha, se é uma menina malvada, se é uma mãe louca, uma mãe boazinha, uma bruxa. Então é muito bom mesmo. Bom, já que ninguém falou, eu continuo falando. Então vamos falar um pouquinho de Chapolin agora. Conta pra gente como é que foi dublar tantos personagens em Chapolin. Porque em Chapolin tivemos a Bruxa Baratuxa, tivemos o Fernandinho, o menino que jogava fora os seus brinquedos, tivemos também as mocinhas, né, que era sempre a que o Chapolin salvava, aquelas mocinhas indefesas, a bruxa da Branca de Neve. Foram tantos personagens marcantes que fica até difícil lembrar, porque Chapolin você acabou dublando mais episódios, né? A Maria Antonieta aparece pouco em Chapolin, mas dos episódios que ela apareceu que foram dublados nos anos 80, 90 na Maga, a Sandra fez apenas 3. Você fez 25 episódios do Chapolin. Já em Chaves, dos que a gente conhece, a Sandra fez 109 e você fez 102. Então, Chapolin, você fez muita coisa. Então, conta um pouquinho pra gente das suas lembranças de Chapolin. Eu não sei assim a quantidade dos episódios, né? Mas todos os episódios, essas personagens foram muito marcantes, muito mesmo. A Bruxa Baratuxa, que eu adorava, né? Porque era mais ou menos assim. Uma jovem donzela que todos os dias vai ao bosque recolher lenha para Ngarico Tirimiruaro. Então, é aquela assim, você tem que prestar atenção no original e, claro, o segredo da dublagem é ir o mais aproximado do original possível, para não ficar, não destoar, né? Ficar bem semelhante, bem igual, bem imitado mesmo. A Rainha de Sabá, essa que tá aqui atrás, olha, você foi falando e eu tô assim, revivendo a Branca de Neve, né, a bruxa da Branca de Neve, eu não lembro de nenhuma frase, a enfermeira do Topo Didio, que eu acabei fazendo agora no Multishow, uma personagem, eu não lembro o nome da personagem do planeta Vênus, eu lembro do nome do episódio, que era do planeta Vênus, o Guru, com Pudurunos do Fundur. Gente, se eu estiver falando alguma coisa errada, vocês me corrijam, hein? Pelo amor de Deus. Mas para mim isso foi do planeta Vênus. Que mais? O menino que roubava os brinquedos. Ai, era maravilhoso. Papai, o ladrão roubou os meus brinquedos, papai. Ai, meu Deus do céu. E não sei, olha, eu poderia ter dublado um episódio só. Né? Você falou tantos aí, mas eu poderia ter dublado um só. Eu já estaria feliz da vida. Essa é que é a verdade. E claro, a voz da Patti, né? Que era aquela menina meiga, ingênua, que o Chaves era apaixonado por ela. Então, todas essas vozes têm um trabalho de você encontrar a melhor voz, né? A Maria Antonieta, ela tem uma voz, ela tem um rouquinho na voz que é característico dela. Isso é muito difícil chegar nisso, né? Mas eu acho que é isso. Foi uma época muito gostosa e, claro, conhecer os personagens, o Edgar Vivar, o Carlos Villagrán, a Ana Lilian, que é um doce de pessoa, ela é a Patti perfeita, a Maria Antonieta, que foi tão carinhosa comigo, foi tão gostoso. Então são lembranças assim muito, muito boas da minha vida. Em Chapolin tem até um episódio que a Dona Neve vai ser morta porque querem a herança dela, e aí tem a Dona Neve chamando o Chapolin Colorado, é um clássico também. Poxa vida, olha, agora fiquei curiosa, vou ter que assistir de novo. Pra relembrar. É um episódio que tinha um vilão que se disfarçava de 1000 formas. Dentro de um hospital, não, né? Isso. Dentro de um hospital. Ai, olha, vocês estão falando e a minha memória vai vindo. Vai descascando, né?
É. Muito bom. Vocês também têm Chaves, a enciclopédia inteirinha de Chaves na cabeça, né? As obras de Bolanhos estão no nosso DNA. Ah, gostei. Gostei do que eu ouvi. Gostei. Agora mais alguém quer fazer alguma pergunta sobre a Maga? Eu queria perguntar o que tu lembra, como era para conviver com o nosso saudoso Gastaldi. Bom, o Marcelo assim, foi um grande amigo meu. Eu já conhecia ele desde 69, né, já na dublagem. Em 72, que eu fiz um filme que foi filmado lá no Japão, ele nesse filme ele fez a voz de um papagaio, e com esse filme os produtores do filme fizeram uma peça de teatro. A gente rodou o Brasil inteiro com essas peças de teatro, né? A nossa amizade era muito fortalecida com o convívio dos nossos familiares, né? Antes até mesmo dele casar, a mãe dele, a dona Luísa, sempre nos convidava para ir no apartamento deles, que era perto ali do apartamento da minha mãe, lá em Higienópolis, nos aniversários dele, né? Natais, a gente passou muitos natais juntos. E um dia eu fui na casa da praia dele, já era, aliás, eu fui no casamento do Marcelo Gastaldi com a Olga. Antes disso até, o Marcelo e a Olga, eles foram um dos 15 casais no meu aniversário de 15 anos. Olha, vocês estão falando, eu tô revivendo aqui, Aí eles se casaram, já tiveram os filhos, vi cada filho nascer. Nós fomos na praia da casa deles de Bertioga, lá na Vila do Indaiá. E nós nos apaixonamos pelo lugar, era uma delícia. O que aconteceu? Comprei o terreno ao lado da casa dele. Fizemos a nossa casinha lá. Então vocês imaginam, né? Era churrasco. Quando via fumaça na casa de um, o outro ia para lá. Quando via fumaça no outro, o outro ia para lá, e vice-versa, né? Até a filha dele falava cuaco. Então a gente falava, e aí, hoje tem cuaco? Não era churrasco, era cuaco. Que mais? Foi assim, uma amizade muito grande, assim. Aí eu falo de Marcelo, mas também estavam nessa turma o Nelson Machado e o Carlos Seidel, com essa peça de teatro que a gente rodou o Brasil inteiro. Então, é uma amizade, assim, diferente, porque, sabe, era um convívio intenso mesmo. Não era só no trabalho, não. A gente tinha, fora do trabalho, um convívio muito gostoso. Eu senti muito, muito, muito pela doença dele, de ele ter ido embora da terra, né? E é isso. E chegou mais um fã seu, Cecília, nosso amigo Luiz Pancada, que chegou atrasado, mas chegou, né, Luiz? O importante é chegar. E aí, Luiz? Tudo bem, pessoal? Tudo bom, e você? Tudo jóia. Várias vezes a gente já se encontrou pessoalmente, né? Um prazer estar falando aqui com você, tá? Luiz Pancada, é isso mesmo. Prazer é todo meu, Luiz. Um beijo. Bom, vamos lá, Luiz. Você quer perguntar alguma coisa da época da Maga? Sim, Cecília. Não sei se já perguntaram, mas como você ganhou o papel da Chiquinha? Bom, quando chegou o seriado Chaves na TVS, no SBT, né? Eu comecei fazendo a Paty, isso todo mundo sabe. Mas a Sandra Mara casou-se, né, com o Carlo Briani, foi morar na Itália. A série continuou, aí houve essa troca. A Leda Figueiró começou a fazer a Paty e eu comecei a fazer a Chiquinha. Assim, sempre num projeto grande, apesar de nem ter sido tão grande ainda naquela época, né? Não tinham tantos episódios assim dublados, mas um projeto grande, infelizmente, tem essas substituições. Por quê? Ou no caso, né, de viagem, que a pessoa foi morar em outro país,
ou não quer mais dublar, ou porque está doente, ou uma gravidez, ou porque faleceu. Então, a substituição na dublagem, não só no Chaves, mas na dublagem em geral, isso é natural, acontece, é constante. Infelizmente, né? Sim, inclusive, Cecília, falamos disso até na entrevista com a Sandra Amaro, eu vou falar com você também. Eu sempre pesquisei muito de dublagem, sempre acompanhei muito dublagem. Normalmente, quando um dublador fica doente porque está com problema na garganta e tem que ser substituído no episódio da semana ou faz uma viagem curta, e é 1, 2 episódios, ele é substituído, o outro volta. Mas quando é uma longa substituição, ou porque foi se mudar fora do país, que nem foi com a Sandra, ou porque, enfim, o dublador ficou um longo período doente, ou mesmo gravidez, já vi dubladoras que ficaram grávidas e não voltaram mais para o papel. Essa pessoa, o substituto, por assim dizer, fica com o papel para sempre, né? Hoje em dia, depois que a Sandra voltou do Brasil, ela fez a dublagem da CNT, você fez a da Gota Mágica. Hoje em dia, desde a Rio Sound, vocês dividem o papel. E isso aconteceu principalmente por sugestão do fã-clube e tudo mais, para as duas serem valorizadas, digamos assim. Na Rio Sound, cada uma fez 7 episódios dos 14 inéditos. Agora, nessa dublagem Som de Vera Cruz, somando o que cada uma fez, né, somando o trabalho das duas em Chaves e Chapolin, cada uma ficou com 32 episódios. O que você acha dessa divisão atualmente? Olha, realmente aquilo que você falou, eu acho que procede, né? Eu acho que eu já ouvi isso, que substituído está. Mas tem um fator que, quando a gente fala de Chaves, tem um diferencial. E eu acho que, no caso, foi muito inteligente dessa divisão. Por quê? Porque eles seguiram aquilo que já estava sendo feito. Deixa eu ver se eu me explico melhor. Como, por exemplo, vou falar agora recente, do Multishow. Como o Multishow está reutilizando a dublagem antiga, né? Então, o que eles fizeram? Eles pegaram tudo que era da época da Sandra, ela fez. E tudo que era da minha época, eu fiz. Eu acho que isso foi muito bom. Porque nós temos os nossos fãs, muitos... Claro, tem aqueles que não gostam e desgostam, gostam, não gostam, mas isso é normal em qualquer segmento. Então, satisfazendo a maioria, eu acho que foi bom para todo mundo. Eu fiquei feliz. Eu tenho certeza de que a Sandra também, porque se uma de nós ficasse de fora, eu tenho certeza que alguém ia ficar triste. Então, estão as duas felizes. Eu acho que o Multishow e as outras casas também, as outras dublagens, acertaram, sabe? Para ter essa uniformidade. O que era da Sandra era da Sandra, o que era meu era meu. Claro que tem o SBT, eles não seguiam a ordem cronológica corretamente, então tem um pouco de misturinha aí de anos, às vezes estou eu lá, às vezes volta a Sandra, mas é tudo tão muito bem feito, é tudo feito também com tanto carinho. Eu sinceramente, no começo eu estranhei, mas eu fiquei muito feliz. Eu acho que foi acertado. Eu queria saber agora sobre as outras dublagens, né? Você dublou Além da Maga, você dublou na Gota Mágica, no Gábia, na Rio Sound e agora, mais recentemente, na Som de Vera Cruz, para o Multishow. Primeiramente, eu queria saber sobre a Gota Mágica. Você dublou no Estúdio Ecos, né? Queria saber como é que foi essa época, como foi sua escalação. Eu também queria saber se você confirma sobre o que disse a Sandra Mara, que a princípio ela que seria chamada, mas foi substituída por você porque ela não se acertou com o Mário Lúcio de Freitas, que estava dirigindo a dublagem. Eita, bom, isso aí eu não posso confirmar, porque eu não sei o que acontece entre ela e o Mário Lúcio, né? Eu só sei que ele me ligou, me procurou, né? Nós acertamos tudo. E uma coisa eu quero deixar bem claro é que, por uma posição ética, eu não trabalho para quem me deve. Como eu não trabalho em vários estúdios, em vários não, em alguns estúdios de dublagem aqui em São Paulo.
Então eu não tive problema algum em trabalhar com o Mário Lúcio. Aliás, eu não tive problema. A Marta Volpiani, o Nelson Machado, a Helena Samaro, o Osmiro. Eu acho que estava tudo em ordem, tudo em dia, todos nós trabalhamos. Então, realmente, eu desconheço isso. Inclusive, eu tive a chance de entrevistar o Osmiro em vida, que foi um dos diretores, né, da Gota Mágica. Ele me contou que a sua escalação teria sido uma opção do SBT, que eles perguntaram para o SBT que dubladora você quer, a primeira ou a que vinha fazendo. E o SBT teria escolhido você. Você já ouviu essa história alguma vez, Cecília? Eu já ouvi, é que assim, parece assim que eu estou querendo de estar por cima, de ser superior, e não é nada disso, não é nada disso. Quando o Mário Lúcio entrou em contato comigo, ele falou isso mesmo. Ele falou, olha, o SBT quer você. Foi quando eu ouvi a frase, substituída foi, substituída está. Né? Então eu fiz na maior tranquilidade, era assim que o Silvio Santos queria, né? E a produção toda, alguns vieram conversar comigo, então foi isso mesmo, Fly. Vocês sabem mais do que eu, hein? Aliás, vocês sabem tudo. Eu tive a chance de entrevistar diversos dubladores e a gente, conforme as declarações, vai montando um quebra-cabeça da história, né? É normal isso. Mas é o que eu sempre digo, tem várias verdades, né? Tem a minha verdade, a sua verdade, a verdade que ocorreu. É complicado a gente que está de fora, né? Mas é importante ouvir todos os lados. A Marta mesmo, numa entrevista para outro podcast, deu a versão dela, falando também das dívidas do Mário Lúcio, mas a Marta coloca Chaves acima de tudo. Para ela é uma prioridade dublar, mas ela confirmou que realmente tinha dívidas, mas foi lá fazer. E acho que isso é também do foro íntimo de cada um, né? Com certeza. Nossa, e você fala da Marta, ela foi a única dubladora, a única dubladora da Dona Florinda, hein? Olha isso, acho muito legal. Né? Porque todo mundo já teve substituição. Né? Não tem ninguém aí que não tenha sido substituído. A Marta não, olha aí, que bacana. Gostei de lembrar disso. E da Gota Mágica, o que você lembra, Cecília? A gente entrevistou, inclusive, o Fadulli, que fez vários coadjuvantes na época da Gota Mágica, e ele citou a grande liberdade que ele tinha de mexer no texto, de adaptar. E ele falou que os diretores, o César Leitão, o Osmiro, davam muita liberdade para adaptar o texto. Talvez por isso até que o Tatá tenha exagerado... O Cassiano tenha exagerado um pouco e colocado até uns palavrões no texto. Você lembra de como era a direção, como era essa liberdade que tinha na Gota Mágica? Olha, quem me dirigiu muito lá foi o César Leitão. Mas é assim, a gente não pode mudar o contexto, né? No caso da criação de Roberto Bolanhos, eu era bem fiel ao texto, principalmente para dar o sincronismo, ser o mais perfeito possível. Então eu não criava assim tantas coisas, não. Eu ia bem pela tradução e a tradução estava sempre muito boa. Não lembro quem traduziu, porque eu sei que Nelson Machado traduziu. Quando era tradução de Nelson, era sempre muito boa. Então não tive essa liberdade toda, mas também porque não precisava, porque estava bem redondinho mesmo a tradução. É um personagem que eu gosto muito, que é o Chaveco. Como foi dublar a Marujinha lá no Chaveco? Olha, a Marujinha, quando me falaram dela, eu estranhei um pouco a personagem, porque eu estava tão acostumada com a Chiquinha, né? E de repente ela era uma mulher... Opa, desculpa aí, tá caindo tudo aqui na minha casa. De repente era uma mulher que... não sei, ela era sozinha, não tinha ninguém na vida dela, ela era abandonada também. Então, o que ela fazia? Ela queria companhia. Era essa a ideia que eu tive dela. Ela queria uma companhia, mas ela era engraçadinha, safadinha. Eu acho que ela era apaixonada pelo... Era Sargento? Sargento, o personagem dele.
né? Agora, o que eu me lembro muito, e era a parte mais engraçada, quando ela entrava no hotel, né? E ela ia subir o elevador, o seu Barriga, quer dizer, a personagem dele acho que era Botijão, ele era o ascensorista, e claro, daquele tamanho, não cabia mais ninguém no elevador. Então, ele subia o elevador e a Marujinha subia as escadas. Era muito bom, era muito divertido. Gostei de dublar a Marujinha. Júlio, sua vez. Vamos lá, Júlio. Olá, Cecília. O que você achou da dublagem do programa Chespirito? O tratamento do SBT ao programa? Com quem que você mais gostava de conversar na época da Gota? Eu falei praticamente 3 perguntinhas. E eu me perdi totalmente, mas tudo bem. Fala. A primeira, o que você achou da dublagem do programa Chespirito? Tipo, te chamam pra dublar uma coisa que foi feita pelo mesmo criador do Chaves, mas que não é só Chaves. O que você achou naquele momento? É o que eu falo. Toda dublagem, quando você chega, é um desafio. Então, cada personagem que eu ia fazer, quando era uma personagem nova, uma novidade, né? Eu tinha, assim, não dava para sair gravando, não. Tinha que prestar bastante atenção, entender bem como era aquela personagem, como a atriz estava fazendo originalmente. E eu sou muito suspeita de falar da dublagem, né? Porque eu adoro, mesmo que seja uma coisa muito difícil de fazer. Aliás, quanto mais difícil, mais gostoso até, dá um sabor gostoso. Então, gostei muito também. E nós fãs adoramos também. Outra coisa também relacionada à Gota Mágica, o programa Chespirito ele já demorou para estrear um pouquinho no SBT, porque se eu não me engano foi feito a dublagem entre 88 e 89, só foi 98 e 99, e só foi estrear no SBT em 2000, 2001 por aí. E ficou pouco, como Clube do Chaves, até um tratamento péssimo. Não sei se você chegou a assistir, mas se sim, o que você achou do tratamento do SBT com o programa Chespirito, que até então eles chamavam de Clube do Chaves? Olha, o pouco que eu ficava sabendo era através até de vocês, os fãs, porque eu, o dia inteiro trabalhando, eu não tinha tempo mesmo de assistir. Então, nem sabia. Aliás, nós, dubladores, nós não temos acesso à programação, à escalação do que vai passar na TV ou não. Eu soube também que o SBT ele nunca seguiu a ordem correta dos episódios, coisa que o Multishow fez agora muito bem, né? Passou no tempo certo, a ordem correta. Então, é isso, eu não tenho muito mesmo o que falar, porque pouco eu fiquei sabendo através de vocês mesmo. E outra pergunta agora mais relacionada aos bastidores, que é a última pergunta minha em relação à Gota Mágica. Com quem você mais gostava de conversar na época da Gota Mágica? Com quem você mais tinha afinidade, com quem você mais conversava? Puxa vida, eu estou tentando lembrar, porque eu me dava bem com todo mundo. O nosso problema, o problema do nosso trabalho é assim, a gente chega já de algum outro trabalho, né? Então você chega mais ou menos no momento de entrar em cena, diferentemente da época da TVS, que era bem mais tranquila, mas você já chega e já vai para o estúdio. Então, assim, não tem muito bate-papo, não. Já era uma época de mais produção, vamos falar assim, né? Linha de produção. Mas eu me dava bem com todo mundo, com todos eles, Marta, o Mário Lúcio. De novo, nessa época, acho que teve o seu César, né, e o Jorge Alex. Nossa, o Jorge Alex, é mesmo. Não tive muita afinidade com ele, assim, de convívio, né, de uma coisa mais íntima, mas é verdade, lembrei dele agora que você falou, né. Foi muito gostoso o convívio esse tempo todo, até hoje, graças a Deus. Tinha o Emerson Caperbá também. Nossa, Então vamos para o Estúdio Gábia, Cecília. Chegaram os DVDs e nessa época eu acompanhei de perto lá no Estúdio Gábia, porque teve uma época que eu até trabalhei lá fazendo revista para os DVDs que o Gábia lançava e tudo mais. Naquela época o fã-clube já deu até uma sugestão de dividir
você e a Sandra, um DVD para uma, um DVD para outra. Eu lembro que até a direção do Gabia na época, acho que era a Luciana, falou, não, divisão em dublagem não existe. E a Cecília dubla mais aqui comigo, acho melhor opção, até porque ela é que vem fazendo, não sei o quê. E aí você acabou fazendo no Gabia. Na época eu lembro que muita gente até comentou que achou que você estava um pouquinho acima do tom, um pouco teatral, a Chiquinha, tudo. E os fãs eram muito presentes nessa época. Você lembra de alguma participação do fã em estúdio, ou o fã te dando algum conselho, ou o fã falando para você, seu Chiquinha, como é que tava, não tava? O que você lembra dessa época? Bom, o que eu lembro? Uma coisa assim, que é muito importante deixar claro é que para essa dublagem eu fiz um contrato diretamente com a Amazonas Filmes. A Amazonas Filmes que contratou o Estúdio Gabia, então não foi o Estúdio Gabia que fez a escalação. Então, olha, existe um desencontro aí de poderes, não foi o Estúdio Gabia, porque os principais tiveram contrato diretamente com a Amazonas Filmes, tá? Então, a gente foi para o Estúdio Gabia, que foi o estúdio que a Amazonas Filmes contratou. E o que eu me lembro, porque eu ouvi mesmo algumas críticas, é que a minha voz realmente estava mais estridente, um pouco mais gritada. Não estou querendo me justificar, mas eu realmente estava muito empolgada, feliz da vida. Sempre tinha gente, sim, filmando a gente, vocês estavam sempre lá. Eu me empolguei mesmo, mas para isso existe a direção, a parte técnica, né, também. Então, realmente faltou me dizerem, Cecília, menos. Tá um pouco além do necessário. Vai, abaixa um pouquinho tua bola aí, calma, não fica saltitando aí dentro do estúdio, né? Então, foi isso que aconteceu, me lembro muito bem mesmo. Me lembro da minha empolgação. Eu vejo vídeos meus que vocês gravaram, né? Os fãs gravaram, iam repórteres, e eu vejo e falo, nossa, meu Deus do céu, eu estava muito empolgada. Então, aí, quando você está empolgado, a sua voz não sai assim. Então, quando você está empolgado, a sua voz sai mais gritado, mas, sabe, você está saltitante mesmo. Mas foi isso que aconteceu. Ai, ai. Vamos lá, Douglas, alguma pergunta? Eu saber, assim, como é que tu achou da dublagem e o que tu mudaria na tua dublagem, já que tu falou, já que tu mesmo criticou ela agora. Sim, eu faria de novo com um tom não tão empolgada, não tão gritante, eu manteria mais a minha voz mais colocadinha, mais no trilho, né? Infelizmente, fiz daquele jeito, ficou, eu achava que estava lindo, mas, claro, eu refaria, se possível. É isso. Se bem que vários episódios dessa dublagem tu acabou refazendo ao decorrer dos anos. Bom, vamos lá então, Luiz. Você tem alguma pergunta para a Cecília da época do Gabia? Então, a época da Gabia me incomodou um pouco na escalação do elenco para Chespirito. Não ter tido o Emerson Caperbá, eu achei um pecado enorme. Nada contra o Campanile, que é um grande dublador, mas o Caperbá fez uma falta tremenda no DVD do Chespirito. Tremenda. Eu queria saber da Cecília, nessa época da Gabia, os outros dubladores também estavam empolgados que nem você, ou foi só você que estava empolgada? Eu acho que eu era mais empolgada. Não, era mais empolgada. Eu acho que o menos era o Tatá, hein? Não, ele estava empolgado sim, é que a preocupação dele em fazer o Chaves era tão grande, era tão... Era não um peso, assim, uma responsabilidade tão grande, né? Mas ele estava feliz, sim. Aliás, todos nós estávamos felizes. A Marta, o Saide, o Nelson, todos nós. E agora, quanto à escalação, essas mudanças de vozes, nós, os dubladores, nós não temos acesso nenhum a isso.
A dublagem, a escalação é feita, ou o próprio estúdio que faz, ou o próprio, no caso do Estúdio Gabi, a própria Amazonas Filmes trocou. Eu não sei o que aconteceu com o Emerson Caperbá na época, não sei, não lembro, nem sabia. Bom, eu tive contato com ele na época, antes dele falecer, né, que ele faleceu uns 5 anos atrás. Ele falou que realmente não foi chamado mesmo. Para mim, Nossa, foi um erro tremendo, Não foi só ele, né? Teve vários problemas. Não foi chamado também o Jorge Alex, que muita gente queria que tivesse sido chamado. O Fadu, que foi super bem no primeiro DVD, substituindo o Vilela, foi tirado depois. É uma dublagem bem problemática, que quando ela estava saindo, eu lembro que eu lia no Fórum do Chaves gente que tacava fogo no DVD de raiva, gente xingando bastante, tanto que os 2 últimos boxes nem foram lançados, né? Não sei se você soube, Cecília. Os 2 últimos boxes não saíram. Eu lamento não ter saído esse resto desses DVDs, porque era o último trabalho da Helena, né? E a Helena estava perfeita. Nossa, ela estava muito feliz. Nos desenhos também, ela arrasou no desenho também. Na primeira temporada. Aliás, não só esses 2 últimos boxes não foram lançados, como também as dublagens que vocês fizeram foram excluídas. A gente nunca vai ver isso aí. Exatamente, isso daí tá parecendo SBT. Bom, vamos lá que já virou debate, tá confuso, vai, gente. Júlio, você tem alguma pergunta da Gota Mágica pra gente agilizar, que já deu os 40 minutos que eu combinei com a Cecília, vamos? Verdade é Gábia, né? Mas vamos lá. Como você, Cecília, classifica a dublagem da Gábia e o que você achou? Você falou aí que o Tata Guarnieri estava muito empolgado também, isso eu imagino. Afinal de contas, ninguém chega falando eu vou errar. Mas você realmente achou que ele faltou interpretação? Olha, é tudo aquilo que a gente já falou. Foi, infelizmente, um conjunto de situações, circunstâncias, né, de empolgação a mais, de substituição indevida. Então, infelizmente, foi isso que aconteceu, mas não temos poder nenhum sobre isso, infelizmente. Você e todos os outros são um grande dublador, só que esse foi um trabalho que para nós fãs, nós consideramos ele um ótimo dublador, mas foi um trabalho que pra gente foi um pouco infeliz. Uma pena. Bom, e nessa mesma época vocês dublaram uns episódios pro SBT na Alamo que nunca a gente viu, né? Você lembra dessa dublagem, que seriam redublagens do Chaves dos anos 90, feitas na Alamo Herbert Richards pro SBT? Nossa, não lembro. Não lembro, mas eu lembro que na Alamo veio, sim, o Herbert Richards Jr., a gente dublou lá, mas assim, lembrar exatamente o quê? Nossa, não lembro. Mais uma coisa que ficou perdida e a gente não viu, infelizmente, né? Olha, você vê? E se depender do SBT, a gente nunca vai ver. Bom, continuando então, vamos falar um pouquinho sobre a Paty, que você já tinha dublado, a Leda Figueiró faleceu. Chegou então a peça de teatro no Brasil do Chaves, e na época eu lembro que indicaram chamar o elenco do desenho animado, mas chamar você para Paty. Nessa época que a BKS recebeu a peça de teatro, o jogo de videogame, te chamaram para dublar a Paty? Chamaram. Aí eu achei estranho porque ela falou assim, você vai fazer um teste. Eu falei, mas teste? Não, a gente vai fazer teste. Eu falei, mas não precisa de teste, né? Se eu já fazia a Paty, não preciso fazer teste. Aí eu falei, mas que dublagem é essa? Ela falou, não, aí ela fez assim, eu falei, mas o que é essa dublagem que vai ter que fazer teste? Ela falou assim, é uma dublagem muito rápida, em 1 hora você faz, você vai ganhar 1 hora de dublagem, mas para uma peça de teatro. Eu falei, tá, então, minha querida, não é dublagem, nós vamos fazer a voz para uma peça de teatro, né? Nós vamos sentar e conversar? Claro que nós nunca sentamos e conversamos, nenhum de nós. Eles não quiseram nenhum de nós. Todas as vozes foram trocadas. Nem sei como é que ficou, porque eu não tive curiosidade de ir assistir essa peça de teatro.
Não sei como é que ficou. Algum de vocês foi ver? Eu não fui, mas tem a gravação na internet pra gente assistir. Por exemplo, a Pops, que sempre foi a Marta Volpiani, quem faz ela é a Daniela Piquet. Não ficou tão ruim, porque a Daniela é uma boa dubladora, mas claro que faz falta as vozes originais, né? Sempre faz. Infelizmente, eles não quiseram negociar, né? Trataram a gente assim com muito descaso, muito descaso. Foi uma pena. Eu fiquei sabendo que eles colocavam as nossas vozes no estúdio, chamaram muita gente, e assim, faz você. Ah, você foi ótima para Paty, então você faz a Paty. Faz agora o professor Girafales. Aí todos os meninos lá, os homens, faziam a voz do professor Girafales. Aquele que se aproximasse mais é o que ficava escalado para fazer essa peça de teatro. Então, realmente foi assim um nada profissional, né? Mas é assim, não tem jeito. Mas vamos lá, vamos em frente. Vamos em frente, que a entrevista está ficando longa. Chegamos então em Rio Sound do Brasil. Rio Sound do Brasil foram 14 episódios inéditos. A Cecília fez 7, a Sandra fez 7. E a Cecília também fez um episódio como a Paty. Vamos começar então por você, Luiz. O que você quer saber dessa época da Rio Sound do Brasil? Então, essa época da Rio Sound foi uma época que empolgou bastante a gente, né? Porque a gente pensou que o SBT ia dublar o que faltava, né? Acabou que não aconteceu muito, só dublou uns 14 e redublou 9, que eu achei totalmente desnecessário. Enfim, como é que foi dublar essa época da Rio Sound? Foi interessante? Foi, sempre é. O que eu me lembro da Rio Sound? Na direção a gente teve a Zódia, eu lembro da Zódia, do Peterson, cheguei a fazer autodireção também, mas foi dublado na do Brasil e na Unidub também, eu lembro disso, só se eu estiver louca. Na Unidub eu também dirigi dublagem e o que aconteceu foi já feita essa divisão, né, que eu acho que acertaram muito. Como eu já disse, eu acho que foi bem inteligente e foi bom para todo mundo. Vamos lá, Douglas, alguma pergunta dessa época da Rio Sound, em 2012? Inclusive, tu chegou a dirigir a Sandra nessa dublagem, né? Verdade, isso mesmo. E como é que foi? Tranquilo. A Sandra é uma excelente profissional, uma grande dubladora, não tinha nem o que falar, ela dominava também brilhantemente e foi muito bom. Cecília, o que você achou do Daniel Miller e do Vinícius nessa dublagem da Rio Sound? Nossa. Daniel Miller, o Chaves, e o Vinícius, que substituiu o Nelson no Kiko, né? Não, foram brilhantes. O Daniel, quando eu conheci pessoalmente lá no Rio de Janeiro, num evento da Multishow, ele me arrepiou. Mas eu me arrepiei com o Cassiano Ricardo, quando ele fez para mim ao vivo, o próprio Tatá e o Daniel. Nossa, foi assim... Por quê? Porque me vem o Marcelo Gastaldi na cabeça, né? Meu coração fica ali apertado, né? Então, realmente me emociona. Acho que eles foram brilhantes. E quem que substituiu o Nelson? É o Vinícius, um fã de Chaves, inclusive, que você conheceu também no Rio, né, o Vini? Isso mesmo também. Nossa, excelente, ele ficou perfeito. São excelentes dubladores, né? Grandes profissionais, então achei que ficou bem, bem redondinho, ficou bem, bem bacana mesmo. Então chegamos finalmente em Som de Veracruz. Nessa vez não foi só Chaves, né, Cecília? Também teve Chapolin, teve a enfermeira, que nem você falou no Dr. Chapatin, teve o menino novamente no episódio dos Duendes, e Chaves também teve a Paty. O que você tem para contar pra gente da Som de Veracruz? Foi mais uma alegria, mais uma empolgação na minha vida, porque a gente, assim, pensa que não vai mais ter Chaves, o que tinha que se dublar já se dublou, né? De repente, mais do que de repente, Multishow compra o Chaves. O quê? Não acredito! E aí a gente foi e gravou. Foi muito, muito, muito bom.
O que eu gostei muito foi que o Multishow teve o cuidado, diferentemente do SBT, o cuidado de passar os episódios na ordem correta, né, sem aquela desordem toda. E foi bacana, acho que foi mais uma época aí de dublagem de Chaves feliz nas nossas vidas. Bom, antes de passar para os meninos, quero te perguntar da Paty, né? Esse ano você fez 20 ou 30 anos, né, dublando a Paty? 30 anos dublando a Paty, né? Que você começou em 88, mais ou menos. Fizemos 30 anos de Paty. Como foi voltar a Paty em 2012 e agora na Som de Veracruz? Até porque você já conhecia agora a Ana Lilian, né? Eu era apaixonada pela personagem, aquela coisinha fofa que era a Paty, e quando eu conheci a Lilian, eu falei, meu Deus, é a Paty em carne e osso, porque, nossa, ela realmente é um doce de pessoa. E, como eu falei, Chaves, o que você tiver para dublar é sempre uma emoção, é sempre... vem no teu subconsciente que os fãs vão estar vendo, vão estar ouvindo, alguns não vão estar gostando, mas a grande maioria gosta, a gente fica feliz, a gente dá o melhor, né? A gente dá o melhor da gente, então é sempre muito bom, é sempre uma alegria enorme. Eu ia perguntar, Cecília, o que tu achou, assim, da direção de dublagem do Som de Veracruz, do trabalho de adaptação do Berriel e do Valete nos textos. Fenomenal, fenomenal. A gente não tinha que mexer no texto, estava com a métrica correta, a tradução foi bem fiel, né? Então, estar na mão de duas pessoas que conhecem muito de Chaves só podia dar certo, né? O Peterson, que eu já conhecia ele há muito tempo, aliás, uma vez eu fui, nossa, eu não lembro em que ano, mas eu fui para o Rio de Janeiro, a convite do Peterson, dublar a Maria Antonieta de las Nieves numa participação que ela teve numa novela para o SBT que estava sendo dublado lá no Rio, na Herbert Richards. Então, assim, sempre muito atencioso, um excelente diretor, um grande profissional. Então, assim, é aquela coisa, aquele conjunto todo, né, que deu certo, deu tudo certo, foi lindo, foi lindo. Eu acho que todo mundo está de parabéns, viu? Gostei muito. Na Som de Veracruz, o único erro que eu achei lá foi terem chamado filhote de cavalo de bezerro, mas o resto tá tudo perfeito. Alguns erros de tradução, né? Erros pontuais. Então, eu não fico nem sabendo, né? Porque se tivesse lá bezerro para falar, eu falaria porque achando que era o correto, né? Vocês recebem o texto e simplesmente atuam. E fizeram uma atuação belíssima, principalmente aquela risada dos doentes. Eu amei aquela risada. Parabéns. Legal. Bom, então o clipe você só para ver a risada no final. Você citou as participações da Maria Antonieta, então, só para registrar, você dublou a Maria Antonieta no filme Charrito, né, um herói mexicano, Charito, lá na Maga. Depois teve a novela Preciosa, na Herbert Richards, e teve a série Esquimo também, que, salvo engano, foi na Sigma, que a Maria Antonieta participou como Chiquinha também, uma série da Nickelodeon, e você também dublou. Puxa vida, você está me lembrando as coisas. Que gostoso conversar com vocês. Muito bom. Bom, já estamos indo para o encerramento. Antes de passar para a rodada final de pergunta, porque a gente já passou dos 40 minutos, eu queria... Tem dublador que eu sei que não gosta de fazer voz, que não gosta de fazer imitação, para fã, assim, compartilhar, mas eu sei que você já participou de muito evento, fez muitas vozes. E eu queria que você deixasse aqui registrado algumas que você acha marcante. Eu lembro de um evento que você já fez a Lucy, de Guerreiras Mágicas de Rei Urt, a Harriet, de Super Vicky, o Bebê Coração, de Ursinhos Carinhosos. Que vozes você gosta de fazer? A Fran, do Denene. Que mais que você gosta de fazer, Cecília? E você pode fazer pra gente? Então, eu gosto,
Claro, dublei muita coisa, né? Como eu já disse, mas assim, essas vozes diferentes que sai da tua voz normal. São as que mais marcam, né? Ursinhos Carinhosos, que era o bebê. Vovó, conta uma historinha pra gente. Quer dizer, aquela coisa gostosa, aquele desenho delicioso, né? Que era da época da TVS. A de Nene. Ah, senhor chefe, eu digo, por quê? Por que eu gosto? Porque é diferente. Aquela voz anasalada, aquela babá parecia a dona da casa. Que mais? Deixa eu ver. Você fez muitos animes, né? Fez a Doutora Hitsuko de Evangelion, fez a Mãe da Bulma em Dragon Ball. Aliás, tá fazendo a Mãe da Bulma há 20 anos, né? Nossa, tudo isso. A Lucy, né? Que gritava raio de fogo em Hey Earth. Luz de fogo! Era fofa. Os animes te levaram a muitos eventos, né? Muitos. Naruto, Jaspion, tem os bem antigos, Jaspion, Spectreman, Jiraiya, Changeman, Spilvan. Bom, Dragon Ball, né? Os Cavaleiros do Zodíaco, né? O filme Prólogo do Céu, Pokémon. Que foi uma deusa, né? Foi uma deusa. Lindo demais, nossa. Em Pokémon, a rival da equipe Rocket, só papéis de vilãs, né, também. Só, viu? Só para registrar, eu gosto muito de uma dublagem sua em série, que é o Will and Grace, né, que você faz a Grace também há quase 20 anos. Nossa Senhora, é muito bom, eu me divirto com a série, estamos dublando agora, eles estão lindos, eles assim... eu não posso nem falar a palavra envelheceram, eles amadureceram lindamente, e os episódios estão maravilhosos, vocês vão adorar, eu amo fazer a Grace, do Will and Grace, amo. Bom, então vamos para a rodada final de perguntas, que já ficou longo, né? Então eu vou passar por todos vocês, e aí vocês fazem sua pergunta final. Vamos começar com o Luiz Pancada. Todo mundo tá ansioso, pensando, será que vai vir X-Espírito? Você também tá ansiosa? Também tá torcendo para vir mais episódios pro Multishow? Com certeza, Luiz, com certeza, porque teve uma época que a gente não imaginava que apareceriam mais episódios de Chaves, né? Então, de repente, apareceu. Só que a gente sabe que tem muito mais. Hoje a gente sabe por causa de vocês, porque naquela época a gente não fazia ideia. E a internet está aí também para nos facilitar, nos ajudar nessas pesquisas. Então, estamos ansiosos, sim. Pensou que delícia? Se vierem para a gente dublar. Tá faltando uns 400 episódios ainda, tá, Cecília? Só para você ficar sabendo. Só isso? É muito pouco, não estou gostando. Mas bom, então vamos para a pergunta final do Douglas. O que mais que você quer saber da Cecília, Douglas? A gente não pode deixar de mencionar aquele personagem que tu vês em Pica-Pau, a Paulina. A Paulina, né? Paulina. Ai, Pica-Pau, você vai me levar ao baile? Joia! Pensou que delícia fazer a namoradinha do Pica-Pau? Muito bom. Gostei também de relembrar agora aqui com vocês. Gostei, Douglas. Bom, então agora chegou a vez do fã da Cecília que tá brigando comigo pelo posto de fã número 1, Júlio. O famoso fã 1,5. Pois bem. As perguntas são só duas. Primeira, como você vê o reconhecimento da dublagem brasileira? Olha, esse reconhecimento para nós é muito gratificante, né? A gente vê, infelizmente, algumas coisas no ar, na TV, que realmente estão fora do alcance de uma dublagem boa. Então a gente fica triste com isso. São casas que estão fazendo dublagem com pessoas que não estão aptas a fazer, que não são profissionais, não seguem uma ética, o nosso contrato de trabalho, mas isso é um papo que eu nem gosto muito de falar, mas é fato, está acontecendo. Então a gente procura, nós os profissionais, fazer com todo amor e carinho, com toda a dedicação,
porque a gente sabe que vai ter, vocês vão estar do outro lado nos ouvindo, gostando, falando, ou não gostando, e claro, toda crítica é construtiva, e é isso, vocês enriquecem a dublagem. Acho que a gente faz a dublagem pensando muito em vocês. Vocês são a razão da gente caprichar, não que a gente não estivesse caprichando antigamente, imagina, muito pelo contrário, mas agora o peso é maior, a gente sabe que vocês existem, a gente tem uma linha direta para falar com vocês, né? Então é mais do que uma obrigação a gente fazer o melhor possível e, claro, o carinho que a gente recebe de vocês, eu adoro ir aos eventos, né, receber o carinho, o reconhecimento do nosso trabalho e, claro, receber os aplausos. Então, meu Deus, os aplausos, eu sempre falo que os aplausos são a coroação do nosso trabalho, é gratificante. E o trabalho de vocês bem feito, sinceramente, é o reconhecimento dos fãs. Eu adoro o trabalho de vocês, parabenizo muito, porque não deve ser fácil você ficar passando 10 horas no estúdio para fazer, às vezes, um monte de vezes a mesma cena, ou então fazer vários filmes de uma vez só. E, sinceramente, eu gostaria, em nome de muitos fãs, dizer o mais sincero, muito obrigado. Que é qual estúdio que ela mais gostou de dublar? Maga, Gota Mágica, SDVC, Rio Sound, Gábia? Nossa, difícil escolher estúdio. Eu me adapto a qualquer estúdio, não tenho problema algum. Não saberia, não teria como escolher. Sabe, eu sinto muita saudade da TVS. Eu acho que foi uma época muito, muito, muito gostosa. Vocês não têm noção. Então, é assim, eu tenho as lembranças da TVS, né, da Alamo, nossa, Parece Alamo. que até o próprio Maga já falava o TVS com, digamos assim, uma alegria quando ele fazia a dublagem, dublado nos estúdios da TVS. Exatamente. Então, difícil escolher, né? E você sempre manteve um bom contato com o SBT depois disso, né? Participou de vários programas, você foi no Ratinho, tem contato com a produção do Ratinho várias vezes. Lembro que você foi a campeã daquela prova do tobogã, que você chegou com os copos cheios lá embaixo. Nossa Senhora, olha, eu realmente, o Murilo me ligou, né? A produção me ligou, aí ele explicou o que era, eu falei, não, eu não vou ter coragem, não vou, não, venha, você venha, bom, ele me convenceu, eu fui. Quando chegou lá, eu olhei a altura daquele tobogã, eu falei, não, eu não vou descer disso, não. Ele falou assim, então faz assim, você sobe a escadinha, quando você chega lá em cima, você fica chorando e fala que não vai descer e pronto. Mas pelo menos participe. Eu falei, tá bom, vai, vamos. Quando chegou lá em cima, eu criei coragem. Falei, puxa, parecia alto, mas já que eu tô aqui em cima, quem tá na chuva é para se molhar. Ai, desculpa. No caso do tobogã, literalmente. Exatamente. Mas não é que eu me saí bem? Olha, vou virar uma garçonete muito boa, porque eu vou conseguir segurar a bandeja sem problema algum, viu? Foi muito divertido. E que fique registrado que a Cecília já fez cosplay de Chiquinha, já foi no carnaval do Fórum do Chaves e tudo, né, Cecília? Verdade. Esse ano eu não consegui ir, com essa minha mudança aqui, que eu mudei, né, de apartamento, eu fiquei esse mês aqui bem, com tanto trabalho e tudo, mudança. Já imaginou? Foi... Você chega no carnaval, encontra a Cecília de Chiquinha, vai achar que a Maria Antonieta fez plástica. Ai, meu Deus, olha, é sempre gostoso colocar a roupa dela. Mas olha, você sabe que eu vou falar para vocês? A gente tem uma turminha que faz ações beneficentes e a gente vai tudo de roupa dos Chaves, né? Vai o Chaves, o Kiko, eu vou de Chiquinha, outras meninas também vão de Chiquinha e tal. E eu não vou como a dubladora da Chiquinha, não. Eu vou como Cecília
doando o seu tempo, o seu amor para crianças. A gente vai em orfanatos, em creches, a gente já foi em asilos, em casas de repouso, fomos naquele hospital, Luiz, no GRAAC, não era GRAAC, não era ACD? Não. Ai, não lembro mais no também. IBAC, né? Ali no Sumaré, não é? Ai, nossa, não lembro. Acho que mas eu acho que eu sei, é um hospital de câncer ali no Sumaré. Então, assim, eu não vou para falar, olha, sou a dubladora da Chiquinha. Não, eu vou porque eles gostam, eles passam aquelas horas com a gente, felizes, e faz um bem para a gente, fazer o bem. Essa frase é muito perfeita. Então, Pena que Chapolin não acertava ela de primeira, né? Quando eu tô lá e faço a Chiquinha, né, a voz dela, tudo, as crianças principalmente ficam me olhando e falam: nossa, tia, você faz igualzinho, tia, você parece a Chiquinha mesmo. Eu, jura que eu tô parecendo a Chiquinha? Ai, vocês estão me deixando muito feliz. Eles não fazem ideia que eu sou a voz da Chiquinha. Isso é Imagina depois que a ficha cai. Não, é muito, muito gratificante, é gostoso, é muito bom. Bom, a gente já vai chegando nos finalmente, cada um vai ter a chance de se despedir de você e deixar uma mensagem final. Aí depois eu me despeço e você deixa a sua mensagem final também, tá ok? Tá. Então vamos lá, Luiz, sua mensagem final para Cecília. Oi, então. Cecília, continue dando esse show à parte nas dublagens. Seu trabalho é muito bom ouvi-la sempre. E é isso aí, um beijo, tá? Um beijo. Bom, agora Douglas, sua mensagem final. Bom, muito obrigado por nos conceder essa entrevista, Cecília. Que emoção, posso dizer que entrevistei as duas dubladoras da Chiquinha. Eba, então até mais, tchau. E até a próxima edição para nossos ouvintes. E agora você, Júlio, o que você tem a dizer para Cecília que você ainda não disse hoje? Olha, sinceramente, eu gostaria de agradecer muito. Você não imagina o quanto eu estou muito feliz de estar podendo fazer essa entrevista. Eu só pude entrevistar uma dubladora, mas dei muita sorte que estou entrevistando a minha favorita. Muito obrigado, viu, Cecília? Obrigado por tudo. Bom, e antes de eu me despedir da Cecília, já que o nosso amigo Igor caiu, talvez ele grava depois o áudio dele de despedida, mas eu quero me despedir da Cecília falando que eu já meti a Cecília em cada fria, já chamei ela até pra ser DJ numa balada, lembra, Cecília, lá na Trash Ace? Nossa, é verdade! Nossa, foi muito gostoso, foi muito bom. Puxa, podia, né? No Trash, né? Trash. Tá lembrando aqui. É verdade. E eu quero dizer que a Cecília é sempre assim animada, viu? Não é só aqui no podcast, não é só nas entrevistas, ela é assim direto. Cecília Lemes. Sou mesmo. E a Cecília é uma das dubladoras mais queridas que eu já conheci, não só por mim, pelos colegas de profissão, porque uma vez eu ouvi de um profissional de dublagem que me disse que a Cecília é aquela dubladora que todo diretor de dublagem quer escalar, porque é talentosa, é rápida e cumpre os horários. E, além disso, ele falou, olha, eu acho que a Cecília é a mulher que mais dublou no Brasil. É a dubladora que mais dublou papéis, que mais registrou sua voz. Cecília, muito obrigado pela entrevista. E agora deixe sua mensagem final e, por favor, faça a Chiquinha e a Dona Neves pra gente. Olha, meus queridos Luiz, Douglas, Júlio, você, Fly, o Igor, que deve daqui a pouco ouvir a gente aqui, vocês são uns amores, vocês me emocionam, me emocionaram, me emocionam sempre. É muito gostoso ouvir tudo isso que vocês falaram de mim, eu fico muito feliz, emocionada mesmo. Dublo bastante mesmo, viu, Fly? Acho que você tem razão, bastante mesmo. Que gostoso saber disso. E fico muito feliz, obrigada por esse espaço, né, de falar do nosso trabalho, tirar dúvidas, esclarecer alguns pontos, isso é sempre muito bom. Obrigada pelo carinho, mas é uma pena que está acabando, e como diria a Dona Neves, e agora
Quem poderá me defender? Chapolin Colorado! E, como tá acabando e eu tô ficando triste, claro que a Chiquinha vai chorar. Ai, vocês me deixaram muito feliz, vou ficar com saudades e quero mandar um beijão no coração de todos vocês. Um beijo. A gente que agradece, Cecília. Muito obrigado. E para quem está nos ouvindo, até a próxima. Valeu.